Maravilha, Felipe. Então, só para a gente dar início à entrevista, você é Felipe Azevedo, a pessoa me informou que você é o gerente de inovação, é isso? Exatamente, eu gerente de Certo. inovação aqui, só que eu estou no Porto faz muito tempo, né? Vou fazer 20 anos agora, próximo janeiro, e aí já rodei vários setores aqui, né? Comecei com a parte de manutenção, né? Sou engenheiro eletricista, Hum, então eu fui admitido pelo primeiro concurso aqui da companhia, né? Em 2006, né? Janeiro de 2006. Aí certo. trabalhei com manutenção, trabalhei também com engenharia, as obras de expansão do porto. Me envolvi também com as partes de monitoramento ambiental, né, por conta das licenças ambientais e monitoramento ambiental. Questão de operação também, né, mais relacionadas às questões offshore do porto, né, questão de profundidade, condições ambientais e tudo mais. E agora estou Perfeito. como gerente de inovação. Bacana. E a gente passamos esse e-mail, né, solicitando a ajuda. De primeiro momento, a gente tinha falado com outro gerente, que era o gerente de projetos. Aí O ele Thiago, fez todo, Tiago, ele fez toda essa ponte para a gente e O Thiago depois é que toca passou. realmente as questões do hidrogênio verde, né? Eu fico mais nessa parte da inovação, com agora Uhum. essa atribuição de né, dar uma resposta para a academia, né, que a gente tenta muito fomentar também esse convívio dos ecossistemas, né, acadêmicos com as Muito empresas bom. e a gente aqui, né. Muito bom. Aí ele fez essa ponte, passou a ti o contato e de imediato você respondeu esse e-mail, se prontificou a atender aí, achou essa agenda hoje, dia 2, né? Passei para o pessoal do grupo, agora esse pessoal do meu grupo, porque eles são funcionários CLTs, os outros três membros, né? Não podem participar nesse horário. Ficou a cargo meu mesmo, trazer essas perguntas e obter de você respostas ou explicações sobre cada uma delas. Então, a gente pode começar. Você já tem ela em mãos. Eu vou pedir que o senhor, se puder, leia cada uma delas e dê a tua explicação dentro daquilo que for possível. Então tu pode, vamos fazer o seguinte, então tu tá com elas aí abertas também, as Sim, abri perguntas? aqui abri Então aqui. tu pode ler e eu respondo, pode ser? Pode ser. Podemos Vai lá, então? por favor. Ok. Felipe, além da energia limpa usada na produção, como o projeto garante, como o projeto garante que todos os processos, desde a fabricação dos equipamentos até o fim da vida útil deles, também seja sustentável? Como que se pode evitar que seja só uma maquiagem verde, que gere poluição em outras etapas, do negócio, de exportação que traz pouco desenvolvimento real para a região? Ou seja, o projeto ele é voltado para energia verde, mas existe uma garantia de que toda a cadeia produtiva desse projeto também seja verde? Sim, esse tópico é muito parecido com a questão de carro elétrico, né? Carro elétrico Uhum. também tem esse apelo ambiental, mas que a gente sabe que muito carbono é feito ainda, utilizado para a questão das baterias, né? Não só carbono, mas outros passivos ambientais. Então a gente está um pouco parecido com essa questão aí, né? A gente garante aqui, a nossa garantia aqui, como o grid da gente aqui é quase 90% já 100% renovável, especialmente aqui no Nordeste, né? Com as eólicas e solares, né? Então, assim, é a questão da garantia de origem da energia, né? Que a gente Ok. tem isso. Então, assim que é feito a gente pega a energia verde, né, a energia do grid, que o grid já é praticamente todo verde, então os produtores vão pegar essa energia verde, né, vão transformar em hidrogênio, né, através da eletrólise, e imediatamente após a transformação do hidrogênio, transforma em amônia e é armazenado, né. O nosso projeto aqui o grande diferencial é porque a gente provê uma solução compartilhada, né, para todos os produtores, né. Ou seja, o produtor não vai ter necessidade de se preocupar nem com a logística, nem com o armazenamento dessa amônia, né? Então ele fica mais focado na produção em si, Maravilha. né? Sim, é completamente compreensível, porque como eu te falei, eu venho estudando esse assunto já tem algum tempo. Pretendo, depois da graduação, focar mais sério nisso, né? Até para uma pós ou até uma tese de doutorado e tudo mais. E o que se sabe, você como engenheiro elétrico, você sabe, nenhuma energia ela pode ser produzida a partir do nada. Então, uma grande discussão que se tem, inclusive nas grandes potências do mundo, a China, por exemplo,
essa questão de que o desenvolvimento, digamos, cinza, ou a base de carbono, é ele que vai financiar o desenvolvimento limpo. Então, é completamente incompreensível a resposta que você deu, a explicação que você deu está perfeita. Por hora é o que temos mesmo. Você não É, pode e, criar energia limpa a partir do nada. e esse apelo aí que você falou aí da energia suja, investir na energia limpa, é o que a gente está vendo hoje com a questão de refinarias, né? Em refinaria tem uma grande demanda de hidrogênio. Então, hoje, né, parece contraditório, né? Mas quem está mais, o off-taker, né? Isso já mais focado lá na Europa, né? O off-taker, né? Que está se viabilizando aí são as refinarias nesse primeiro momento, Certo? entendeu? Então fica meio que uma coisa investindo na outra, esse mesmo conceito aí, né? Sim, é o caminho. Agora, a pergunta número dois é uma pergunta, ela tem mais um cunho social, né? Quem realmente ganha com esse projeto, né? Porque ele é um projeto, até onde eu pesquisei, estratégico para o Brasil. Ele vai ser, inclusive, um ativo político, na próxima campanha, campanha do ano que vem. Agora, a dúvida que fica é quem realmente colhe as benéfices disso, né? Eu posso dar um exemplo que a gente fez aqui também no complexo, depois assim, é uma antes da siderúrgica e depois da siderúrgica, que é a história do complexo, né? Uhum. Quando veio a siderúrgica aqui, a gente dobrou a nossa movimentação de um ano para o outro. Tá. Entendeu? Então, assim, e é muito parecido, né? O carvão, né? O carvão e o minério de ferro, né? Vem o carvão vem de importação, né? É uma commodity. O minério de ferro vem da Vale, ali de Carajás ou de Tubarão, e é transformado isso, né? E exportado pela nossa ZPE. Então, assim, a questão do desenvolvimento econômico fica muito valor, né? Agregado dessa transformação aqui no próprio complexo, né? Porque a gente tem uma empresa aqui que tem mais de 5.000 pessoas trabalhando e tem também todas Uau. essas questões satelitais aí, né, de fornecimento para a siderúrgica. Então, assim, eu acho que vai ser a mesma coisa com o hidrogênio verde, né? Assim, a gente vai ter um pátio fabril aí enorme, né? Você já até deu números aí em gigawatts, né? Sim. Ou seja, é uma coisa muito grande, entendeu? Assim, de questão de movimentação, para a gente aqui do Porto não vai ser tão expressivo, né? Porque a nossa meta, que até 2030 era de bater 1 milhão de toneladas de hidrogênio, isso corresponde a 6 milhões de toneladas de amônia, né, quando é convertido. E a gente hoje está movimentando 6 milhões, né? Ou 6 não, 20 milhões, né? Vai ser um acréscimo muito bom e só para essa movimentação desse combustível, mas não, assim, não vai ser tipo uma dobrada de como aconteceu na siderúrgica, né? Será um excelente resultado, mas não vai chegar no nível excepcional que foi a siderúrgica. O que eu acho que, assim, com o aspecto de ponto de vista portuário, né? Movimentação Uhum. portuária. Mas como esse projeto aí também alavanca, né, as questões de produção de energia renovável, né, que aqui no Ceará a gente tem um grande potencial, eu acho que assim, o estado do Ceará ganha muito com esse projeto, de um modo geral, entendeu? Perfeito. Isso não está dentro do escopo das perguntas, mais a nível de curiosidade. Você falou que vocês têm 5.000 colaboradores aproximadamente, Não, isso só é, na siderúrgica, só na siderúrgica. só na Considerando só a siderúrgica. siderúrgica, você teria números de pessoas do Ceará que trabalham aí? Porque, por exemplo, em Camaçari, lá aquele polo petroquímico lá, tem um grande número de colaboradores, mas por experiência, eu também tive um trabalho que eu fiz lá. Existe muita gente de fora, né? A porcentagem maior, na verdade, lá é de fora, uma alegação de conhecimento técnico e tal. O Ceará eu sei que é uma referência de educação no Brasil e que, portanto, tem mão de obra qualificada. Você saberia, mais ou menos em porcentagem, quantos são os cearenses que. Isso muda bastante, viu, Enio, com o passar do tempo, certo? Quando veio Uhum, aqui para startar, para comissionar a siderúrgica em si, que era um projeto coreano, né? uhum, Ela tinha muito coreano aqui. Muitos uhum, coreanos, entendeu? Essa parte gerencial, de obra em si, de comissionamento da fábrica, foi muito coreano. uhum, E aí, quando mudou que a CSP, né, na época, quando foi construída a Companhia Siderúrgica do Pecém, então ela começou, fez a sua produção máxima no ano, que são 3 milhões de toneladas de chapa, né, de placa, e aí a ArcelorMittal foi e comprou esse uhum. ativo. E aí, então, a gente viu que mudou muito, veio o pessoal mais do Espírito Santo para cá, entendeu? Porque já tinha lá a Companhia Siderúrgica Tubarão, né, e tudo mais, com essa experiência e know-how. Então vem mudando. Então, assim, essa regionalização da mão de obra é um processo que é lento, mas vem acontecendo, Vem entendeu? Porque acontecendo.
vem acontecendo. Agora, tem muitas pessoas que você está em São Paulo aí, né? Aqui, Sim. aqui é só o que a gente vê o pessoal querendo vir de São Paulo para morar aqui direto, né? Para arrumar um emprego e É, morar aqui perto da praia, né? é É, verdade. Isso é lógico entendeu? que eu não vou adentrar nesse assunto, porque senão nossa entrevista vai durar até amanhã. Mas existe esse fenômeno, né, com o desenvolvimento, por isso que eu digo, é um projeto muito importante do ponto de vista nacional, porque agora nós temos acompanhado a migração contrária, né? E, Isso, exatamente. e, o Ceará é um caso recente, você está citando, você como gestor está vendo isso, mas existem outros casos. Por exemplo, mais para frente a gente vai ver aí o desenvolvimento lá da margem equatorial na questão do petróleo, e aquela região também vai se tornar um local onde muita gente aqui do Sul e Sudeste vai migrar para lá em busca de oportunidade. Enfim, isso foi só a nível de curiosidade. Vamos para a nossa questão 3. Eu não quero tomar muito seu tempo. Esse acordo, ele envolve muita empresa, né, internacional e também o governo federal. Mas quais são as regras e ações práticas para garantir que os lucros, e os empregos, como você já falou, os empregos de qualidade, né, imposto e as tecnologias não fique só com as grandes empresas, mas também beneficie a população local do estado do Ceará. Parcialmente você já respondeu isso, né? Agora é só essa questão mesmo, talvez contratual, né? Desses acordos com as multinacionais. Então, deixa eu te explicar como é o nosso contexto aqui, né? A gente tem o complexo, né, do PECEM, que tem a parte de porto e a parte de indústria, né? Uhum. Que são 19 mil hectares, né? Que fica nessa parte industrial. Nessa parte industrial, de zona de ZPE, não é gerado nenhum imposto para a mercadoria que é exportada. Se Sim, a você ZPE adquirir é uma zona econômica exclusiva, voltada a incentivo de exportação. zona de produção e exportação, exatamente. Então, assim, Uhum. todos os insumos e o produto que é fabricado nessa zona de importação não paga imposto. Na hora que você coloca esse produto no mercado local, você sim vai pegar todos os impostos locais aqui do Brasil. Certo. Mas como aqui a gente está, né, modelando esse negócio aqui para ser boa parte ser exportado, então que essa questão de imposto fica um pouco reduzida. Então, assim, a empresa tem que ter o lucro dela porque ela está apostando no mercado que nem existe hoje, né? É Então, evidente, assim, é evidente. Nenhum investidor põe dinheiro por caridade, por filantropia. se você vê também as empresas são todas essas gigantes, né, multinacionais do ramo de energia que estão entrando aí agora nessa parte de hidrogênio. Né? Então, o que fica aqui para o Ceará é essa questão de emprego, né? Qualificação, um novo cadeia logística. Aqui no Ceará a gente não tem nem água, não tem nem água nem biomassa, né? Então a gente tem que partir para o serviço mesmo, né? E em compensação, isso a gente passou muito tempo lamentando, mas agora com essa nova indústria, né? A gente tem sol e vento pra caramba. Sim. Então, esses são os insumos, né, para essa nova indústria, né, de energia. Mas, assim, garantir que, né, os lucros e eu acho que a parcela que fica aqui, né, é essa questão dos empregos, né, e esse abastecimento, né, do local, né, dos insumos locais que precisam, né, que acho que muito difícil uma empresa dessa ter todos os seus insumos 100% importados, né, então, ou seja, esse abastecimento de insumos e mão de obra aqui vai ficar com a gente, né. Sim, isso é perfeito. E é muito admirável que o governo do Ceará, o governo federal, mas o governo do Ceará também, tenha desenvolvido uma coisa assim, que para mim, isso aí já é minha opinião pessoal, não sei nem se meu grupo de trabalho vai compactuar com isso. Para mim, é o mais importante projeto para o Brasil. Não sei se isso vai ter continuidade, porque aí é uma questão de política e a gente não tem poder sobre isso. Mas se leva isso a sério, nós temos a condição de pôr o Ceará e o Brasil em posição de protagonismo nesse sentido, né? Então, agora a parte dos ganhos realmente, aí tem que ver contrato, toda empresa ela entra para ganhar dinheiro mesmo, isso é natural, mas o Brasil ganha muito, não só nessa parte dos insumos que vão ser adquiridos aí no local, mas também com esse ganho no projeto nacional, né? Para o país em si, existe um ganho significativo, no cenário geopolítico, que para mim é o mais importante, no meu ponto de vista, né? E assim, do ponto de vista acadêmico também, né, Enio, para acrescentar um pouco mais, é uma questão de percepção, né? Como é que a gente vai perceber essa indústria? Quer dizer que a gente vai passar o resto da vida importando equipamentos da China? Os equipamentos geralmente são feitos para temperaturas muito baixas e uma qualidade de água diferente. Quando a gente for entrar aqui no Ceará, que é quente pra caramba, e a água
tem uma característica diferente que foi testado, acho que a gente também poderia entrar no ramo de desenvolvedor, né, de tecnologia, junto com as Perfeito. universidades, lógico, né? Sim, sim. E, essa é uma ação que eu vejo até o UFC, né, na nossa Universidade Federal do Ceará, que ela está se capacitando a ser um centro de referência em Embrapi, agora atualmente. O projeto agora que vai sair agora no final do ano, uma concorrência da Embrapi, né, que é a Agência Nacional, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Né? Então, assim, tem várias ações ocorrendo aqui, entendeu? Com Sim, sim. relação ao hidrogênio verde. E é maravilhoso. Na verdade, essa notícia é fantástica que você trouxe agora. E um outro estudo, em uma outra frente que a gente tem, um dos especialistas dizia justamente isso. Ele falava mais com foco lá na China, né? De como as coisas foram feitas lá. E é justamente isso. O governo implementa um grande projeto. Esse grande projeto vai demandar desenvolvimento de tecnologias, e essas tecnologias, essa inovação tecnológica, ela tem que ser feita em parceria com as universidades, né? As coisas vão caminharem juntas, e por isso eu digo, talvez não, na minha opinião, ele é o projeto, no momento, mais importante em âmbito nacional. E Existe. isso é uma modelagem que já está sendo feita até nas indústrias de petróleo, né, com a ANP e com a ANEEL, né? Isso que eu não sei se você conhece, o PID ANEEL e PID ANP, né? Que é pesquisa e desenvolvimento da ANEEL, né, empresas geradoras de distribuição de energia, que 1% do lucro líquido tem que ser revestido em pesquisa, assim como da ANP. Então, isso é tudo novo, né? Mas a gente já colocou no radar que a gente precisa também de um programa desse de pesquisa para incentivar e obrigar, né, as empresas produtoras a investir em desenvolvimento local. Perfeito. Eu ia fazer a pergunta 4, mas a pergunta 4 ela já está praticamente respondida nessas anteriores que a gente fez. Então, eu vou partir para 5, que eu acho que ela vai fazer mais sentido aqui para o nosso intuito, né, que é o trabalho. Uhum. Quanto que vai custar para produzir o hidrogênio verde no P100? Se esse preço ele é competitivo quando comparado com o hidrogênio feito com gás natural, o mais comum hoje, e projetos em outros países com vantagens similares, como o Chile e a Austrália, né, que é talvez os concorrentes mais próximos do Ceará hoje, né? Viu, Enio, a gente tem que comparar banana com banana e não banana com maçã, né? Porque, assim, Certo. essa tipologia aí, hidrogênio verde, ela já é bem característica, né? Que é quando a energia é renovável e o processo é feito por eletrólise, né? Uhum. Então, assim, o hidrogênio feito do gás natural hoje é o chamado hidrogênio cinza, né? Que é feito através da reforma do metano, né? Como é que não é CH4, né? Então, ele reforma o metano, né? Ou seja, ele tem um carbono, mas tem quatro hidrogênios. Ele consegue separar o carbono do hidrogênio, né? Ficando só o hidrogênio. Hoje em dia, como já tem uma tecnologia bem avançada para gás natural, é mais barato, não tem questão, não tem dúvida, né? E assim, pela legislação hoje do Brasil, que foi aquele marco legal que até o presidente Lula veio assinar aqui no PECEM, Uhum. e não se fala de hidrogênio verde, se fala de hidrogênio de baixa concentração de carbono. E esse da reforma do metano também pode ser, se você, claro, né, que se você fazer a reforma do metano e pegar esse carbono excedente e fazer em outro processo, ele pode ser considerado também com hidrogênio de baixo carbono, entendeu? Ou seja, um não exclui o outro, certo? Esses dois, o cinza, né, e o verde, né? Os dois são caracterizados, né? Algumas partes desse cinza, né? Que depende do processo, né? Do cinza. Claro que se o cinza for todo feito para ser de baixo carbono, que tem a legislação que fala bem direitinho como é que tem que ser, Certo. tantos quilos tantos quilos de carbono por megawatt, uma coisa desse tipo. Então, assim, a gente compara os dois, né? Juntos, né? Nessa categoria. Agora, quando a gente chega, né, para outros países como Chile, Austrália, eu tenho até uma apresentação, aquela apresentação que eu te passei, Uhum. eu vou até compartilhar aqui. Então, aqui, esse valor aqui, né, ó, isso aqui é a comparação, ó, do hidrogênio verde, né, entregue na Europa, né, Uhum. ou seja, a gente, então, tem todos esses daí, ó, no Brasil tem um preço bem menor, né, de dólar por quilo de hidrogênio, quando comparado ao Canadá, o Chile, a Austrália e todos os outros Todos os países, demais né, concorrentes. Aham. ou seja, a gente está numa posição muito bem, né? Perfeito. Esse E aqui é o quando. valor, né, do
estimado em 2050, que eu acho que o nosso foco aqui teria que ser mais para o futuro, né? Hoje, então a gente vê também que o Brasil, ó, também ele vai ficar menos de 0,55 dólares por quilo, né? Sim, esse é Então um acho que ponto esse é um ponto que eu desenvolvi lá quando comecei a estudar o PCM, focando justamente nessa informação. Isso é um projeto de longo prazo. Daí a necessidade da continuidade dos próximos governos, não interromper isso, né? Uhum. Porque aí você logra o êxito total, né? Que a gente tinha falado da importância no cenário nacional. E quando você fala comparar banana com banana, laranja com laranja, de verdade, é uma informação que eu não tinha ela completa. Então, esse que é a partir do gás, na verdade, ele não, ele, apesar de ser verde, ele não é um verde, digamos assim, ortodoxo, né? Não, não. Tem todo um espectro, né, do hidrogênio, né? Tem um verde, tem um azul, tem um amarelo, tem um cinza, tem um rosa, tem o branco. Então, se você dá uma bugada aí, você vai ver que cada um desses daí é o mesmo produto, é H2. Só que a Uhum. origem dele é que tem esse espectro aí que varia bastante, né? Que vai caracterizar ele ser mais amigável ou menos amigável. Ah, No caso, é a garantia da energia de origem, né? uhum. Como a eletrólise é por energia e nosso grid é quase que 100% renovável já, então a garantia de origem para a gente aqui fica mais fácil de demonstrar isso, né? Uhum. Do que se fosse, quando você fosse comparar, o cara tá vendendo hidrogênio verde lá da Arábia Saudita. Pô, será que é verde mesmo o negócio? Como é que pode? Né? Entendo. Entendeu? Então, assim, né? É porque a matriz energética nossa já é verde, né? Sim, o ponto que você tinha falado no início, né? Já vai fazer uso de bastante energia eólica e tudo mais. E já está tudo conectado na rede, né? E já No, está tudo no conectado na sistema rede. interligado nacional, o SIM, né? O Uhum. grid. Eu vou passar para a última pergunta, mas antes disso, eu gostaria, você que é engenheiro elétrico, só para o pessoal que vai ver isso aqui depois, ter essa ideia um pouco mais aclarada. Eu aprendi que eu fiz curso de automação industrial, né, também. E eu aprendi que eletrólise é aquele processo onde você põe corrente elétrica, geralmente lá no meu modelo que eu aprendi na água, né? E você transfere a propriedade de um material para outro. No caso lá, era prata para o metal e você dava um banho de prata nesse metal através Isso desse aí é processo. para fazer a impregnação de material, né? Impregnação, é. Eu gostaria que você explicasse melhor esse processo de eletrólise, só para ficar, assim, de maneira simplificada, para o pessoal que vai assistir poder, compreender. É muito simples, né? A eletrólise, né? Você bota um polo positivo e um polo negativo na água, né? Então, e coloca uma corrente passando ali, né? Então, assim, o hidrogênio, né? Que é o H+, né? Ele vai para o polo negativo da bateria, vamos dizer assim, né? Certo. E aí vai gerar o hidrogênio, né, no polo negativo e o oxigênio no polo positivo, entendeu? E assim, e aí você tem que tirar esse gás, né, que ele gira, ele é formado em forma de gás, né? Certo. Mas assim, hoje com esse advento da tecnologia, se você colocar aí eletrólise no Google, aí você vai ter uma explicação muito melhor do que Sim, sim, eu mais posso dar rica em aqui detalhes com e tudo mais. fotos e tudo mais, mas é bem simples o É, processo, entendeu? eu coloco só para a gente ter uma entrevista um pouco mais completa, mas é lógico, quem tiver interesse vai ter que pesquisar, sem dúvida, e ler a É. respeito e tudo mais, né? E tem vários Agora, tipos, né, de uhum, máquinas, né? Tem vários tipos. Essa pesquisa na forma na máquina em si, o eletrolisador, isso sim está muito quente, né? Com o advento de materiais, polímeros, isso sim tá correndo bem rápido, né? Não só aqui, mas no mundo todo. E o bom que é isso, né? Essa indústria agora correu, tá sendo todo mundo agora ao mesmo tempo, né? Não é como as revoluções passadas que ocorriam em um país, né? As revoluções industriais passadas, né? Corria sempre no foco no país e ia replicando, né? a Isso corrida está ao agora mesmo tem tempo, mais competidores. A mais corrida agora tem mais competidor. competidores. E vem cá, dentro desse cenário, então, é prudente dizer que essa nova indústria está abrindo frente também para uma porção de novos negócios, né? Com Não é só o certeza. negócio da energia. Não. Quando você tem o hidrogênio e a amônia, no caso, você está no meio caminho para ter um fertilizante, né? E o nosso fertilizante aqui, ele é importado quase que 100% da Rússia, né? Então, quando você tiver esse hidrogênio e essa amônia aqui abundantes, né? Eu acho que abre caminho aí para uma nova cadeia de fertilizantes, né? De muitas outras coisas aí envolvidas, né? Muito bacana mesmo.
Bom, para te poupar tempo, é seu dia de trabalho, você tem bastante responsabilidade aí, e eu sou Não, só um mas estudante. meu trabalho também é esse aqui, meu amigo. Isso está na minha alçada também, hoje em dia, essa interface com as empresas. Mas pode ficar tranquilo. Bacana. Mas diga lá. Então, a última pergunta é essa pergunta que ela indaga o seguinte: quais são os estudos de mercado e cenários futuros e se e que o projeto se baseia? Ou seja, no que se baseou esse projeto em termos de mercado? Ou seja, aquilo que você falou, por ser novo, um mercado praticamente inexistente, ele está pautado em algum tipo de estudo. É lógico, é compreensível para mim e para você, que é a visão de futuro, como a gente já discutiu nas outras perguntas. Mas eu gostaria que você explicasse isso para os colegas que vão assistir depois da nossa entrevista. O cenário futuro que todo mundo se baseia são os cenários de redução de carbono, né? Que o Acordo de Paris tem, né, vigente. Tem vários acordos aí que falam da redução do carbono nas cadeias logísticas, né? Por exemplo, na parte náutica, né? Acho que é 2050 tem que ser zero emissão de carbono, né? Ou Zero? seja, é, Caramba. emissão de carbono. Hoje em dia, o Enio, para você ter ideia, hoje a gente já tem um mandato de produção de combustível sintético de aviação. Hoje no Brasil, você 2% isso já está vigente, essa norma, né? Que 2% do combustível de aviação, né, tem que ser de origem sintética. Ou seja, muito essas imposições são mandatos mesmo, entendeu? São mandatos internacionais, mandatos nacionais e tudo mais. E a gente, né, como tem essa interface muito boa com o Porto de Roterdã, por ser nosso parceiro, a gente está sempre virando, né? Esse projeto começou mirando para atender o mercado europeu. Né? A gente aqui, até 2030, né, a gente tem aquela meta de 1 milhão de toneladas de hidrogênio. Mas para eles lá, isso só representa um quarto da demanda deles. Caramba. Assim, é bem expressivo, assim, vai ser bem expressivo na produção de hidrogênio, mas não é tudo só da gente. Uhum. Entendeu? Então, assim, é um mercado que, como eu te falei, né, no começo, né, está sendo, hoje em dia, né, está sendo puxado muito pelas siderúrgicas ou pelas refinarias, né, meio que contraditório, né, mas É, é a dentro vida. daquilo que a gente conversou, né? Não é contraditório porque você precisa de uma fonte de financiamento. Isso para qualquer projeto que você vai desenvolver. Isso não só em energia, mas qualquer projeto precisa de uma fonte de financiamento e nem sempre essa fonte de financiamento ela está em sinergia, ou 100% em sinergia com o projeto final, né? Exatamente. E mais, assim, essas demandas vêm muito do mercado europeu, né, que foi como o modelo de negócio que a gente previu desde o começo. Eu acho que quando começar a produção em si, eu acho que aparece também essa outra possibilidade aí do, né, do fertilizante, também bem forte, né, que pode ser que uma parte desse fertilizante seja retornada até para a produção de agrícola aqui no nosso interior, né? Com o advento da Transnordestina, isso se torna bem mais viável, né? Porque a gente, daqui a acho que 2 anos, 1 ano e pouco, 2 anos, pretende se terminar essa Transnordestina. Eu sei que demorou mais de 10 anos para sair do tempo que era para ser mesmo, de atraso, né? Mas Uhum. está bem forte essa questão. O trem já tem obra aqui chegando aqui no porto já. Muito bacana. Então, assim, né, para você fazer esse frete retorno seria bastante atrativo, né, porque essa Transnordestina ela vem trazendo as cargas, né, daquele interior ali do Matopiba, né, do Maranhão, Piauí, aquela região ali de tem muita produção agrícola. Então ele vem carregado com grãos e vai voltar, né, no jargão da logística aqui batendo lata, né, o trem, né? Vazio. Então, quando você tem essa carga do frete de retorno, isso aí otimiza bastante, entendeu? Sem Ou seja, dúvida. é uma oportunidade muito boa para a gente, né, utilizar esse frete retorno para a questão de fertilizante, né? Bacana, muito bom mesmo. Felipe, eu queria agradecer a tua disponibilidade de ajudar a gente com esse trabalho, em nome da FATEC Barueri, da professora Rosângela, de projetos, e também de todo o grupo Paula Souza, né, que é o responsável pelas FATECs e ETECs do estado de São Paulo. Eu sou muito agradecido de fazer parte desse time, de ter uma oportunidade de estar fazendo um curso superior gratuito através deles e muito agradecido por você, a sua espontaneidade de ajudar, né? Não é simples você abrir mão da sua rotina para responder dúvida de estudante. Então, muito obrigado, de verdade, fico muito feliz em nome de toda a equipe. Beleza, disponha, a gente está sempre aqui para tentar ajudar de alguma forma essa questão da capacitação.
Eu com esse novo chapéu da inovação, fiquei mais consciente de que essa difundir, né, a informação é essencial. E estamos aqui à disposição. Beleza? Foi Muito um prazer. obrigado. Muito obrigado mesmo. Então, tudo bem, a gente pode